Senhoras e senhores, estamos de volta com Muito Risco, Pouco Ego. Você vê essa canção, toda vez eu falo dela, mas ela já virou um clássico aqui, tá no número 1. Todo mundo pergunta o nome dela. Mas a gente não fala, essa é a graça, né? Não, mas eu postei outro dia a música, eu adoro essa canção. Eu adoro que antes da gente gravar, a gente faz uma terapia, você não é meu terapeuta, mas a gente bate um papo bem legal sobre a vida. Eu acabei de gravar, eu tô parecendo repórter, eu acabei de gravar uma live com a GV, agora vamos pro podcast e vamos que vamos, não pode parar, senão a bicicletinha cai. Pô, você tá fazendo bastante conteúdo. Você tá virando professor, você é um moré. O que você fez lá na GV agora? Depois, eu participei lá com o Samidana. O que foi essa que você fez? Não, essa aqui foi a GV, o pessoal jovem lá do time que olha mercado financeiro, que gosta de mercado financeiro, me convidou para trocar uma ideia sobre tudo. Sobre vários assuntos, obviamente a situação atual de mercado financeiro, quanto entre outras de carreira, de olhar as possibilidades de mercado, muita coisa. Então, eu vou postar esses dias aí, a hora que sair eu posto. E você tá bem, Zuki? Não te vejo faz meses, porra. Tem vezes que as pessoas me perguntam se tá tudo bem e me dá vontade de chorar, mas eu sempre falo, não tem uma... Aí você abre um vinho, um Romanée Conti e a vontade passa. Mas eu não posso reclamar, tem uma fase aí que tá legal, tá indo bem. Ótimo. Não é bom você falar pra ninguém que tá tudo bem, você me ensinou, você ficar quieto na tua, mas exato. Tá tudo bem. Exato. É isso. Aliás, puxando esse link aí que você tá dando aula, a gente vai fazer uma série aqui que a ideia é pegar livros que você gosta, que você sempre me indica, a gente indica para as pessoas e a gente discute os livros aqui nesse podcast. É verdade. E uma coisa que deu certo é o cara que escuta, ele printa no Stories no Instagram o nosso podcast e manda para mais gente. Então marca a gente, Daniel Zuckerman, Tio Rico, pra gente saber quem tá escutando. A gente quer olhar a nossa audiência, né, Tio Rico, não é isso? Eu acho que é o seguinte, Zuki, esse assunto que nós vamos abordar agora é um dos mais importantes. A turma da GV falou, tio, o que você acha importante? Nós falamos muito de autoconhecimento e ego. Eu acho que esse é um assunto importante. Cada vez mais, quando a gente tem autoconhecimento bem trabalhado, a possibilidade de você não se iludir por questões passageiras ou irrelevantes, é mais fácil você tocar dessa forma. E essa turma jovem que vem preparada, óbvio, com menos experiência, vai ter muita gente boa por aí. O que não pode deixar de lado esse esforço, esse exercício de autocrítica, autoanálise, autoconhecimento, e deixar o ego do que está acontecendo no mundo iludir essa turma. Concordo. O nosso nome do podcast, que você que criou, é Muito Risco, Pouco Ego. Eu nem tenho ego de falar porque é teu mesmo. E agora, Michel, presta atenção que a gente vai falar sobre um livro que tem a ver com o nosso podcast. E, cara, presta atenção que se você tiver preguiça, você não vai... É legal você ler o livro, né? Você fala... Puta, é demais. Olha... Puta, bombou. Esse livro, só pra dar aqui, já começando, a gente vai falar sobre ele. Você me traduz aqui. Ego is the enemy. A tradução seria o ego é o seu inimigo, seria isso? O livro, Zuki, esse livro não pode deixar de ler de forma recorrente. Eu li uma vez, leio duas, leio três, assim, é um negócio que tem que ser trabalhado em pílulas, sempre. É igual aprender algum idioma. Se você aprender num dia só, você esquece no dia seguinte. Tem que ser sempre, sempre. Então, eu convido, como você escuta, você pode correr, pega o livro se você já leu ou não. Escuta que você vai ter um resumão aqui. Só para passar rápido, Ryan Holiday, esse cara é um autor, né, o que escreveu o livro, ele é marqueteiro e um empreendedor americano, e ele fez esse livro... Ele saiu da faculdade com 19 anos de idade, ele frequentou a Universidade da Califórnia, em Riverside, e aí ele estudou ciência política e a escrita criativa. É bem interessante, mas eu vou abordar os temas e aí você vai me falando um pouco vamos embora. que você entendeu do livro. Beleza? Vamos nessa? Vamos embora. Então,
acompanhe o ego, é o seu inimigo. Cara, primeira parte do livro que ele fala que é pense grande, mas você tem que ter atitude. O que você entendeu da parte de você, tipo, imaginar coisas grandes e ter atitude? Olha, Zuki, principalmente eu falo para o público jovem e também não tão jovem, porque muitas vezes o cara só envelhece e não amadurece. Né? Se você ao longo do tempo não tiver um propósito, você de fato não sabe para onde você está indo. Só que você fala, porra, como é que eu vou ter um propósito? Se você não se autoconhecer, você não vai ter propósito nenhum, que você vai chegar num lugar e se você não souber se aquele lugar é bom ou não, qualquer lugar é lugar, porra. Então, concordo. Se você não tiver autoconhecimento para saber as limitações e as qualidades, obviamente, você vai caminhar à deriva de qualquer barco, de qualquer correnteza, e onde você chegar, chegou. Isso é o pior dos mundos, porque pô, você pode abrir mão de um potencial gigante da tua personalidade, da tua garra, e muitas vezes o cara tá desmotivado e fica à deriva, literalmente, e não sabe para onde chegar, aí, puta, pra depressão é um passo só. Então, quando eu falo dessa turma jovem, tem que tomar cuidado com o negócio. Hoje em dia, com acesso à informação, é natural que as pessoas criem um certo idealismo, né? Quando você idealiza alguma coisa, dá a sensação de ter um aspecto de realidade, ou as pessoas se forçam para ser alguém, né? Tipo, porra, eu tô trabalhando no banco, eu tô fazendo isso, agora virei broker, virei não sei o quê. E muitas vezes, se o cara não tem uma autoanálise de fato profunda, crítica, você se deixa levar por coisas que não são relevantes. Você acaba tendo um ego que deixa a tua mente nebulosa e tem uma tendência de apagar o que realmente importa, que é a essência da pessoa, entendeu? Então, porra, esse negócio de ego, esse livro ele fala de N situações, ele até é maçante em exemplos de gente jovem, gente mais velha, que deixa ser tomado por uma sensação de poder ou de ser alguém e deixa passar na frente uma oportunidade que poderia se encaixar muito melhor se ele não tivesse essa visão meio dúbia na cabeça. Então, isso é um negócio do ser humano. Não estou falando, isso aqui é bom, isso aqui não é do ser humano, isso. E, porra, muita gente pergunta, tio, como é que eu entro no mercado financeiro? Será que é para você, o mercado financeiro? E se não for? Entendeu? E se não for? Então, essa nebulosidade do ego, ou eu estou trabalhando na tesouraria de um banco, e se você não está indo bem, e se no fundo se não é para você? Óbvio, você tem que tentar, tem que ver, mas muitas vezes, se você se deixar tomar pelo rótulo, pelaquilo que você acha que os outros vão achar de você, você vai se dar mal. Então, porra, é um negócio importante. E eu gosto de falar de gente que está chegando, porque não tem que ter receio de se conhecer e falar, pera lá, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Não interessa se vão achar se eu estou bem sucedido ou não. Esse aqui é o meu trabalho e vamos embora. Entendeu? Eu vou aprofundar, assim, bem do ego que fala do livro aqui nisso, né? Você acha que o ego, o que fala muito no livro, né, cara? Que você não vive a sua própria realidade, que você é dominado pela sua imaginação. É verdade. E até fala, né? Os psicólogos falam que você cria, principalmente quem é mais moleque, comparação em Instagram, você cria um público imaginário. É verdade. Porra, você tá de sacanagem. Você entra hoje no Instagram, eu canso de ver posts e pessoas que eu conheço na física e que não tem nem 10% daquilo que estão postando no Instagram. Nada, tem nada a ver. Porra, é um negócio de louco. Eu acho que tira a sensação de veracidade. E aí você começa a descobrir se a pessoa está embriagada com o próprio ego ou não. E o que mais tem é isso, é fácil você se embriagar. É um dragão que todo dia está crescendo. Se você não dá uma porrada na cabeça dele e fala, pera lá, quem manda sou eu, você se deixa levar. Tudo que ganha atenção, ganha poder, Zuki. Tudo que ganha atenção, ganha poder. Você fala, porra, meu amigo que estuda comigo tá viajando, às vezes a viagem tá horrível e o cara tá lá postando 1000 coisas. É muito normal e natural se deixar embriagar por questões que não são relevantes. E grande coisa do Instagram, grande parte dos posts, muitas vezes é para alimentar o próprio ego, entendeu? O que vai te trazer para
para o centro de quem realmente você é ao tomar uma decisão, sabendo para onde caminhar, é o tempo que você dedica, a atenção e o trabalho. Aí o resultado vem. Se você não der atenção para aquilo que não importa muito, você vai sobrar tempo para você se dedicar ao que realmente importa. E por que ele fala que você precisa buscar coisas desconfortáveis na sua vida? Porque o ego, ele sempre quer alguma coisa que te conforta, que te... Eu odeio zona de conforto, odeio. Pode ver, quem fica na zona de conforto não sai do quadrado, do círculo. É o que eu falo, Zuki, até agora na live da GV, eu falei o seguinte, o cara que nasce dentro de uma caverna e cresce dentro de uma caverna, ele vai achar que o mundo é a caverna. Ele vai ver a luz do sol entrando para dentro da caverna e fala, puta, eu não vou lá que é muito claro, não sei, é perigoso. Esse cara tá na zona de conforto. O cara que tem a ousadia de sair da caverna é o cara que fala, porra, a caverna era uma droga. Entendeu? E aí linkando, né, que é o que o livro fala do ego, que a gente tem que tomar cuidado com o orgulho, porque o orgulho a gente fica completamente cego e a nossa mente fica preguiçosa. Pois é, agora... É o que você defende, a capacidade de aprendizado. Agora pensa o seguinte, fazendo essa analogia da caverna. Uhum. Digamos que tem um cara lá que é mais velho, o cara nunca saiu da caverna. O filho dele resolve subir, criança, subir e fala, puta, que lindo aqui fora. Deixa eu avisar meu pai que tá lá dentro. Aí o cara fala, olha, esse moleque aí saiu, voltou, não vou acreditar nele. Se ao mesmo tempo esse cara toma essa decisão e não dá ouvidos a uma nova visão, um novo ponto de vista, o cara vai sentir que ele já sabe o melhor, já sabe de tudo, e no final das contas não vai aprender nada e vai ficar na caverna pro resto da vida, e não vai entender o que é ver o sol. Entendeu? Então eu sempre gosto, Zuki, agora de verdade, eu sempre gosto de conversar com pessoas de todos os tipos de setores, classes sociais, origem, cultura, tudo. Porque, porra, esse cara vai me agregar alguma coisa. Adoro. Quando eu viajo, faço questão, eu não gosto de ir em lugar muito turístico. Uma vez eu fui na África visitar uma praia badalada lá perto. Falei o seguinte, eu não quero isso aqui, eu quero visitar a aldeia, que é aqui perto, uma escola de gente que está estudando no dia a dia. Eu quero ouvir a boca desses caras. Então isso traz um senso de realidade, um senso de não distorção, um senso de diferenças de todos os tipos. E as culturais são as que eu mais gosto. E quem discorda de mim é mais legal ainda, porque o cara fala, não, pera lá, mas eu vejo dessa forma, você vê dessa, vambora. Eu adoro esse tipo de coisa. Então, ao mesmo tempo, o ego, quando se alimenta tudo, quer saber, eu sou bom mesmo, não precisa aprender mais nada, aí esse cara não aprende e cai rapidinho. E o mercado financeiro tá cheio de gente assim, você sabe muito bem. Muito, né? Porra, demais. Eu não acredito em gênio, você sabe disso. Pra mim, gênio nasce e morre todo dia. Agora, quem realmente faz um puta um trabalho são poucos, dá pra contar no dedo de uma mão. No mercado financeiro, você acha que o cara que tem muito ego, assim, você vê o jovem, ele sempre aprende com quem é mais experiente, você acha? Olha, se aprende ou não sei, mas se fosse eu aprenderia. Grande parte das coisas que eu aprendo, eu acho que é uma troca mútua. É claro que o cara que já viveu, levou muita pedrada na vida, o cara provavelmente tem um couro mais grosso e tem muita história para contar e muito caminho para evitar caso seja ruim, né? E a turma que está vindo nova, muitas vezes traz uma visão de mundo oxigenada. Então o ideal é você conseguir, por isso que eu falo, eu converso com todo tipo de gente, todo. Isso para mim tem um valor inenarrável. Então, porra, se você se coloca numa posição de ouvir o que outra pessoa tem a falar, uma visão diferente, qualquer coisa, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Eu converso horas com a Dona Odete, a nossa cozinheira, eu admiro demais. Entendeu? Porque ela me traz coisas que eu não tenho e vice-versa. Então, para mim, isso é um negócio impressionante. Agora, no fundo, Zuki, a experiência traz um valor que quem está começando
quem consegue ser uma esponja e absorver essa experiência vai evitar muita dor de cabeça no caminho. Eu vejo o pessoal falando de mercado no Instagram, na internet. Puta, cá entre nós, eu ouço muita baboseira lá, muita. Eu sou... Não, muita, tá muito assim. Eu sou isso, eu sou aquilo. E daí? Você tá vendendo teu gogó ou tá vendendo o que realmente você fez? Você vai procurar na ponta do lápis, fez porra nenhuma. Eu queria que você falasse do método. Eu tive com o Barsi te mandou um abraço. Ele tem a frase dele que é o método Barsi, né? Que ele fala que ações garantem o futuro, né? Que é longo prazo e o cacete. Como que é o modelo de investimento do muito risco, pouco ego? Como é que você se baseou, que você colocou isso tanto para as pessoas e pegou tanto nisso? Olha, Zucchi, em algum momento, o cara que navega de verdade no mercado, ele aprende rapidinho que o mercado é traiçoeiro, é perigoso. Tem uma chance aqui mínima de acontecer. O quê? Um vírus se espalhar no mundo. É o que estamos vivendo hoje. Há 2 anos atrás, sei lá se 2, 3, Bill Gates falou, olha, a nossa principal guerra não é uma guerra comum, é viral. Tá bom. Pode acontecer, mas não vai acontecer, é muito baixa essa probabilidade. E estamos vivendo o quê? Uma pandemia global. 1 milhão de vidas perdidas, trilhões de dólares de perdas de negócios, enfim, coisa incalculável. Então, se você colocar na ponta do lápis que a maré pode vir atrás de você, e ela vai vir em algum momento, não é se, é quando isso vai acontecer, você se prepara para eventuais adversidades. Isso se encaixa, Zucchi, em todos os tipos, não, principalmente no mercado financeiro, mas em questões pessoais, de relacionamento, políticas, em todas as castas, em todas as camadas de relações interpessoais, é bem por aí. Então, acho que isso é um negócio que não dá para... Você tem que viver para saber. Mas você sabe que você é um cara que defende a sola do sapato ficar bem gasta, né? E a gente, cara, tá vendo essa transformação das pessoas. Agora, tem um outro ponto. Aí, o muito risco, Zucchi, que eu coloco, é você ter a humildade de tomar alguns riscos que você acredita. Né? Eu tomo riscos onde a minha mesa de analistas inteira tá falando, puta, não dá, não vai. E se eu tomo essa decisão, eu tô tomando um risco do meu dinheiro, o meu dinheiro. Agora, se isso vai bem, ótimo, não vou ficar cantando vitória, olha, eu ganhei, é isso aí, eu que mando. Se você fizer isso, você tá ferrado. O pouco ego, se você ganhar dinheiro, ou se você perder esse dinheiro, você tem que saber que o jogo continua. O pouco ego, tanto para cima quanto para baixo. Se você ganhar dinheiro, falar que é isso mesmo, só que você tá ferrado. Se você falar, porra, eu perdi dinheiro, não presto, você também tá ferrado, que a bicicleta vai cair. Então, esse muito risco é, obviamente, tomar riscos controlados de quanto você aguenta. Um monte de gente pergunta, tio, passa a tua carteira. Eu quero aguentar a volatilidade da minha carteira. Tem que ter muito estômago. É verdade. Então eu tomo risco de verdade. E gosto. Aprendi a tomar. E o pouco ego é saber que você vai tomar na cabeça em algum momento. E vai tomar. Agora, se você se deixar levar, você não levanta nunca mais. Você tem que acertar muito mais do que errar, obviamente. E a experiência ajuda na tomada de decisão, ajuda muito. Então é tomar risco e deixar o ego de lado. Senão você fica bêbado com o ego, e aí para tomar outro tombo é rapidinho. E aí você conseguiu deixar isso bem claro, né, para as pessoas, que é um protagonismo seu, né, individual, de ser um cara de tomador de risco, né, principalmente em bolsa, em ações que você compra, mas você também defende longo prazo, ter uma solidez. Isso a gente vem aqui batendo muito na tecla e falou bem abertamente, né? Seu investimento abertamente. Tem gestores no mercado que eu gosto bastante. Uma questão, Zucchi, que eu quero deixar claro, até fazer um paralelo com o mercado financeiro,
tem muita gente que fala que eu sou apaixonado pelo mercado financeiro. Eu nunca trabalhei. Eu só vi balanço, gente falando no Instagram, eu sou apaixonado. Eu gosto do cara que fala assim, olha, em vez de mostrar aqui que eu sou apaixonado por alguma coisa que eu nunca trabalhei, um cara que chega e fala assim, olha, eu sei das dificuldades do mercado, eu sei que muitas vezes podem aparecer problemas que são quase intransponíveis, mas a frieza e a capacidade técnica, elas devem superar esse tipo de coisa. Porque quando você pega um cara apaixonado, seja em qualquer âmbito, a paixão muitas vezes ela faz com que a realidade fique distante. Aí você sai voando, achando que o mercado é um glamour, aquela coisa toda. E muito pelo contrário, você tem que ter um grau de realismo muito grande. E muitas vezes essas casas novas têm gestores bons. Eu já falei aqui de N gestores bons. Gosto de caras realistas. Porque se você não for realista, Zucchi, você voa que nem pipa e o vento te leva para onde ele quiser. Você tem que ter pé no chão. E se você não tiver pé no chão, a realidade ela fica longe demais. E o mercado financeiro é o que mais tem de gente que voa por aí achando que está fazendo alguma coisa. Então o realismo permite que você pergunte, faça as perguntas necessárias. Que se você se perguntar e que responder de verdade aquilo que você está se perguntando, isso vai te ajudar a alcançar onde você quer chegar. Entendeu? É aí que mora o segredo. Então, pô, não adianta. Você tem que trabalhar bastante e ter realismo. É isso que... Fala muito no livro de trabalhar bastante, né? Óbvio. Pô, você tá destruindo a tua casa? Não é de puta. Fala de trabalhar bastante. Porra, eu que abri um vinho aqui, você que tá caindo por aí. Caiu um quadro, o quadro do JP caiu aqui. Isso que eu gosto dessas coisas. Isso é o mundo real. Mas tô vivo aqui, calma que eu já me recuperei. Mas é isso, a gente quer moleza, né, bichão? E não tem. Pois é, cara. E olha, eu vou te falar. Já tá lá no livro também para trabalhar duro sempre, né, cara? E eu vou te falar, Zucchi, no final do dia, o cara que trabalha bastante, desprende de tempo e atenção naquilo que ele acha que de verdade vai agregar, ele não se preocupa, ele não tem tempo para se preocupar com a aprovação dos outros. Ele não tem tempo para pensar nisso. Ele está tão focado de forma de verdade, de forma real, naquilo que ele acredita, que ele não tem tempo. Puta, será que estão pensando que eu estou trabalhando bastante? Não sei o que. Para mim interessa. Entendeu? É isso. Então tem que ter realidade e humildade na hora de trocar informações. Eu adoro compartilhar. Você sabe, se eu não teria feito esse Instagram, compartilhar o que deu certo, o que deu errado. Eu acho que você reter isso para você é um egoísmo grande, porque essas experiências podem chegar em ouvidos de pessoas que vão ajudar muito. Não sei se chega ou não, mas deve ter alguém que se sente abraçado pelas experiências e para mim isso já vale a pena. Isso é incrível, que é outro assunto batido no livro, que é para você compartilhar seu sucesso com os outros, cara. Não seja egoísta, né? Normalmente as pessoas elas querem o poder e elas não ficam nessa ilusão. E aí fica nessa paranoia de não compartilhar as coisas que a gente aprende. Pois é, as pessoas, o que é um negócio meio batido no mercado, mas quando você pega um cara de sucesso, você vê que tá pipocando um monte de IPO por aí. O cara que era, sei lá, o cara que começou de baixo, que vendia não sei o quê. Aí conta aquela história romântica. Fala, nossa, o cara é um gênio, toque de Midas, um monte de coisa. Na real, o cara levou porrada de noite para chegar onde ele chegou. Porrada, enfrentando todos os tipos de adversidades que o Brasil, que a concorrência, que o sistema tributário oferece. Então esse cara tá lá, muitas vezes o cara não tem nem tempo para ficar de oba-oba. E é o que mais tem por aí. Entendeu? Concordo. Tá legal isso aí, cara. É legal porque você puxa, mesmo o que você fala, assim, é muito, muito interessante, assim, já é
colocado bastante nas histórias do próprio livro. Deixa eu puxar, eu vou voltar e vou sair, tá bem rápido agora, porque eu quero entrar um pouco em investimento. Você viu o debate do Biden com... Isso teve ego pra cacete. Pô, achei fraco demais. Não, mas vamos lá, eu quero falar um pouco disso e a gente vai voltar. Lá movimenta ou não o mercado? Porque eu quero saber assim, puta, o Biden perdeu um pênalti na cara do gol nesse debate. Também ele é apático pra caramba, perdeu um pênalti. Quando foi falar de racismo, perguntou da supremacia branca lá, ele tinha uma puta de um gol pra bater, acabou não batendo. Deu um monte de polêmica, os caras se interrompendo, o Trump pedindo para fazer exame toxicológico, para ver se você viu isso, maravilhoso. O Trump estava mais laranja do que nunca. O que isso mexe com você? O que afeta no mercado? E aonde que você deixa a sua grana quando que você vê esse movimento? Primeiro em ações, segundo para deixar seu dinheiro e não se ferrar nessa história. A gente já falou um pouco do Safra, mas eu queria um pouco da tua lógica. Primeira coisa, Zucchi, eu preciso saber onde o Trump faz aquele bronzeamento artificial para eu não passar nem na porta. Porque o cara tá laranja. Laranja. Aquele jet bronze que tinha em Porto Seguro. Porra, e ainda ele usa um óculos que fica um redondo, parece um pepino branco no olho. Nem o João Kleber tem essa tonalidade laranja, né? Tá aqui o pai. Mas olha, de novo, eu até fiz uma brincadeira que eu compro ações igual o Grandini compra carro, vai comprando. Óbvio que a gente faz uma análise muito criteriosa, mas eu gosto de mercado acionário. É claro que no mercado de renda fixa você tem alguns papéis interessantes, e obviamente até para a questão de deixar liquidez para eventual necessidade de compra de mais ações, mas o mercado acionário, para mim, é o que traz de verdade valor. Então, as minhas filhas estão começando, estou fazendo um day by day com elas, para começar a entender um pouquinho. Mas espera lá, subiu 10, vou colocar tudo. Falei, tá, e se cair 15, como é que faz? Tem que ser que nem criança, beabá no começo. Então vou escolher o multimercado. Mas o que é multimercado? Aí tem que ser ABC, tem que falar que nem criança com elas, entendeu? Então, assim, eu tomo um risco... que para mim é normal, mas para muitas pessoas é um risco faraônico. E gosto de fundos, de ações. Eu estou olhando muitos fundos Quant, a gente já falou bastante de fundo Quant. Que é o Maxwell, né? Gostei dele. Então, é um deles que a gente olha bastante do Safra. A gente tem alguns outros gestores que fazem um trabalho lá fora, que eu gosto bastante. O cara, não sei se você conhece o Ray Dalio, que é um dos gestores mais... Puta, é um gênio. A turma da BlackRock, eu olho bastante. Uma das maiores gestoras do mundo. Então eu faço o seguinte, eu olho mercados globais, mas se o cara não tiver um track record, uma expertise grande, ele não vai... É difícil você botar o teu dinheiro nele. É óbvio que tem gente boa chegando, mas eu preciso de processo na hora de tomar a decisão. Então, como eu te falei, gênios com egos gigantescos nascem todo dia. Todo mês você vê um cara genial novo, mas um cara com processo de verdade. Eu falo, tem casas com... o cara tesoureiro de um mega banco sai, abre uma casa nova. Há quanto tempo ele faz isso? 10, 15 anos. Porra, já aprendeu bastante, deve ter um processo bom. Você vai lá conversar, o cara tem um processo bom. O Jakurski, o cara tem um histórico de mercado gigante, foi lá abrir o JGP. O cara tem algumas décadas de experiência. Agora fala, porra, você pega o Safra, que tem quase 200 anos de história, você olha diferente. Então, quer dizer, você tem essas casas boas, o Jakurski é um cara que eu adoro e olho de perto o que ele faz e tem uma análise crítica grande. O Ray Dalio é um cara que faz gestão de mercado desde a década de 70. Porra, você imagina, em 70 o cara já pegou quantas guerras, quantas trocas de governo, quantas adversidades no meio do caminho. E esses caras, quando eles falam com total convicção de que muitas coisas eles não controlam. Você entendeu? É essa a diferença.
Essa é a diferença. Esses caras, eles sabem que há riscos embutidos na tomada de decisão, de gestão de recursos de terceiros, que muitas vezes ele está fora do radar do cara. Então o cara se prepara. Quando toma muita porrada, ele aprende a se preparar. E esses caras eu olho bastante. Muito legal. E, cara, o fato é que o tempo que você tem de experiência, né, que é o que eu acho que leva isso aí, você conseguir ter esse know-how, você ser tão cirúrgico para dar essas informações, foi o que te ajudou a processar, né, até as porradas que você tomou. Quando você fala de investimento, e uma coisa que você me falou que eu achei super interessante, tem duas coisas legais. Uma é você entender se você quer virar, como você vira sócio de uma empresa, né? Que você tem uma porcentagem de uma empresa numa ação. Você entender o tempo dela, como que tá a cultura dessa empresa, o mercado. Você gosta, já falou de celulose aqui, você é um cara que gosta da semente, ver plantar. Quanto tempo, quem tá por trás de tudo isso para essa empresa realmente ter um tempo... Sabe o negócio? Não, e a outra, desculpa, tio, é se você não manja, igual você ensina para suas filhas, tem gente competente que consegue te auxiliar, mas cuidado que tem esses caras que são aventureiros e estão falando arrasta pra cima pra você ficar milionário. Exato, é um negócio, cara, exato. Óbvio, é que eu falo, instrumento não falta. Você tem fundos com gente boa fazendo a gestão? Tem. Isso é bom pro cara que não tem tempo, não tem experiência. Fundo imobiliário, tem ótimos, mas também tem uns lixos no meio do caminho. Então você tem que garimpar para saber o que é bom. O que eu falo, essa análise com toda a transparência, o que eu falo é que, de fato, você precisa olhar pessoas que fazem isso muito bem. Agora, você falou um negócio de empresa, Zucchi, uma coisa que me chama bastante atenção é a polarização das empresas nessa pandemia. Eu vejo que o grande recheio das empresas médias, o cara que tem uma loja, emprega 5 ou 10 pessoas, esse cara pode estar com a corda no pescoço e acaba sendo absorvido pelas grandes empresas que já tinham um colchão de liquidez para superar uma eventual necessidade inesperada. Então você começa a ver uma certa polarização importante, não é desprezível. Você precisa olhar essas coisas com bastante cautela. A gente passou bastante aqui pelo livro, eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast, mas eu quero dar aqui o final do livro. O final do livro não que a pessoa vai ler, beleza? O que quando você entrega esse livro, que você faz muito, né? Você dá muito de presente livro para as pessoas, com a tua assinatura. Quando você dá esse livro para alguém, né? Que a gente falou aqui, que o ego é teu inimigo. O que você fala com esse livro? O que você conclui com ele? Tem uma coisa engraçada que o Beto Sicupira fala. Ele fala o seguinte: a gente é uma empresa gigante que pensa como se fosse uma empresa pequena, uma startup. Tem que olhar o custo na unha, tem que olhar o day by day de perto. E eu faço uma analogia que a gente, embora a gente amadureça e cresça na vida, se você começar a agir como uma empresa gigante, você vai se dar mal. O que isso significa? Que você tem que se posicionar sempre como um estudante, alguém que está apto a aprender coisas novas. Eu acho que isso aí, o cara com 80 anos, que o cara está apto a aprender, isso para mim não tem valor. Então você tem que pensar como se fosse um cara novo, que vai aprender sempre, até morrer, porra. Então isso para mim é um negócio, não tem, para mim isso aqui é maravilhoso, entendeu? Por isso que eu converso com muita gente de todas as idades. Eu vou falar, então, desse livro, cara, evite o ego, pelo amor de Deus, que ele vai ser seu inimigo, é isso que o livro fala. Uma hora ele vai te trair, a gente passa por vários, tem que trabalhar duro, tem que compartilhar o seu conhecimento, tem que ter essa humildade de aprender. E, cara, pra mim, eu acho que eu sei que escrever um pouco de o prefácio, pelo menos, porque eu quero fazer mais conteúdo aqui. Aliás, manda aí no nosso inbox aí do Instagram qual livro que você quer que o Tio Rico fale que você gosta, porque a gente pode... Adoro, sugestão de leitura, adoro. Vambora. Sugestão de leitura. Adorei a ideia. Manda pra gente que esse aqui é o Muito Risco, Pouco Ego. Um beijo grande.
Eu te amo demais. Um beijo grande. Obrigado por deixar o meu ego não ser meu inimigo. Quem sou eu? Essa música agora, porque eu quero que você me mande o que você vai jantar. O que você vai comer? Salada. Meu médico falou que já tá engordando demais. Salada. Então tá bom. Escuta essa música, muito risco, pouco ego. Um beijo.